cheiro antisséptico queimava as minhas narinas enquanto eu entrava e saía do estado de consciência. Luzes fluorescentes zumbiam acima da minha cabeça, o seu brilho intenso a filtrar-se através das minhas pálpebras semicerradas. A minha boca parecia lixa e uma dor surda pulsava na parte de trás da minha cabeça. Hospital. Eu estava num hospital. Tentei sentar-me, mas uma dor aguda percorreu as minhas costelas, roubando-me o fôlego. O cobertor fino de algodão arranhava a minha pele enquanto eu afundava no colchão duro. Calma, murmurou uma enfermeira de bata azul, o seu rosto a ficar nítido acima de mim. Você sofreu um acidente. Lembra-se de alguma coisa? Fragmentos passaram pela minha mente. Pneus a chiar, vidros a estilhaçar-se, um grito que poderia ter sido meu. Abanei ligeiramente a cabeça, arrependendo-me instantaneamente do movimento. É normal, disse ela, ajustando algo na perfusão intravenosa ao meu lado. Tem uma concussão, 3 costelas magoadas e precisou de 12 pontos no braço. Tem sorte por não ter sido pior. Sorte. A palavra ecoou vazia na minha mente. Posso ligar para alguém por si? Perguntou ela com voz gentil. Família, amigo? Engoli em seco, estremecendo com a dor na garganta. Não há ninguém. A mentira saiu facilmente após anos de prática. A verdade era mais complicada. Havia alguém, mas não era exatamente família ou amigo. Como chamar o homem que é dono de metade do submundo da cidade? O homem cujo nome faz criminosos endurecidos tremerem. O homem que me salvou uma vez, apenas para se tornar a minha prisão mais requintada. Deve ter colocado alguém como seu contato de emergência, disse a enfermeira, verificando o prontuário. Já ligamos para essa pessoa. O gelo inundou as minhas veias. O quê? Quem? Ela olhou para a papelada. Um tal de Alexander Vega. O monitor ao meu lado traiu o meu pânico com um pico repentino de bipes. Eu não tinha listado Alex como meu contato de emergência. Não tinha listado ninguém. Alguém tinha alterado as minhas informações e apenas uma pessoa tinha esse tipo de acesso. Quando? Consegui perguntar com voz rouca. Quando ligaram para ele? Há cerca de 20 minutos, ela respondeu. Franzindo a testa para a minha reação. Está tudo bem, Sr. Reeves. 20 minutos, a minha mente disparou. A residência principal de Alex ficava a 15 minutos do centro da cidade, com um motorista que não se preocupava com limites de velocidade. Ele chegaria a qualquer momento. Preciso de sair, disse eu, lutando contra a dor para me sentar novamente. A enfermeira colocou uma mão firme no meu ombro. Isso não é possível. Sofreste ferimentos significativos. Precisas de monitorização, pelo menos. A mudança subtil na atmosfera do corredor do hospital interrompeu-a a meio da frase. Um silêncio tomou conta da agitação habitual. A enfermeira virou-se para a porta com uma expressão de confusão no rosto. Não precisei de olhar para saber o que estava a acontecer. Senti a sua presença antes de o ver, como uma queda na pressão barométrica antes de uma tempestade devastadora. Passos aproximaram-se, vários pares, pesados e decididos. Primeiro uma equipa de segurança, depois uma pausa e, finalmente, o som característico de sapatos de couro italianos contra o linóleo. Quando Alexander Vega entrou na porta, as luzes fluorescentes pareceram diminuir em deferência. Com 1,80 m de altura e um poder contido num fato cinzento escuro perfeitamente ajustado, ele encheu a sala com a sua presença. O cabelo escuro penteado para trás revelava um rosto que parecia saído de uma escultura renascentista, com ângulos acentuados e perfeição fria. Mas eram os seus olhos que sempre me desarmavam. Azuis claros, quase cinzentos, como o coração de um glaciar. Bonitos e igualmente impiedosos. Esses olhos encontraram-me agora, estreitando-se ligeiramente, enquanto catalogavam cada ferimento visível. Algo perigoso cintilou nas suas profundezas. Deixe-nos, disse ele com uma voz enganosamente suave. A enfermeira abriu a boca como se fosse protestar, mas captou o seu olhar e pensou melhor. Voltarei mais tarde para ver como está, murmurou ela para mim antes de passar por ele. Alex permaneceu na porta por um momento, completamente imóvel. Quando finalmente entrou no quarto, foi com a graciosidade fluida de um predador. Os seus guarda-costas permaneceram do lado de fora, fechando a porta lá atrás dele. Sofia, ele disse o meu nome como uma oração e uma maldição juntas. O que aconteceu? Desviei o olhar, incapaz de suportar a intensidade do seu olhar. Acidente de carro. Nada grave.
Nada grave, repetiu ele, o seu sotaque italiano ficando mais forte com a emoção. É por isso que estás deitada numa cama de hospital, coberta de hematomas? Ele aproximou-se da cama, cada passo deliberado, até ficar ao meu lado. O cheiro da sua colônia, sândalo e algo exclusivamente dele, envolveu-me, abafando momentaneamente os cheiros do hospital. Sem pedir permissão, ele estendeu a mão, as pontas dos dedos passando suavemente sobre o hematoma que se espalhava pela minha maçã do rosto. Eu recuei, não por causa da dor, mas pela corrente elétrica que sempre parecia passar entre nós ao menor contato. Quem fez isso com você? A pergunta saiu como um sussurro, mas eu sabia que não devia me deixar enganar pela suavidade. Quanto mais baixo Alex falava, mais perigoso ele se tornava. Foi um acidente, insisti. Um idiota passou um semáforo vermelho, ele disse com o maxilar cerrado. A matrícula? Não me lembro. Aconteceu tão rápido. Os olhos de Alex fixaram os meus por um longo momento. Ele sabia que eu estava a mentir. Ele sempre sabia. Interessante, ele disse. Como o relatório da polícia indica um atropelamento seguido de fuga, muito deliberado, de acordo com testemunhas, o meu coração disparou. Como é que sabe o que está no relatório da polícia? Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Esta é a minha cidade, touro. Nada acontece aqui que eu não saiba. Ele enfiou a mão no casaco e tirou o telemóvel, digitando uma breve mensagem antes de o guardar no bolso. Qualquer que fosse a ordem que ele acabara de dar, eu não queria saber os detalhes. Não o indiquei como meu contato de emergência, disse eu, mudando o assunto. Como é que eles sabiam para ligar para ti? Tenho acordos em vigor, respondeu ele vagamente, para garantir que estou sempre informado quando se trata do teu bem-estar. A admissão casual de como ele monitorava minuciosamente a minha vida deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti as emoções conflitantes familiares que ele sempre despertava. Indignação pela invasão de privacidade, em conflito com um conforto secreto e vergonhoso por alguém neste mundo se importar o suficiente para me acompanhar. Não preciso da sua proteção, disse eu, as palavras soando vazias até os meus próprios ouvidos. A expressão de Alex suavizou-se ligeiramente. As evidências sugerem o contrário. Ele foi até a janela, olhando para a cidade que se espalhava abaixo, a sua cidade, como ele a via. De perfil, a linha acentuada do seu queixo parecia esculpida em mármore. Para um homem de apenas 32 anos, ele carregava o peso do seu império com notável facilidade. Não vai ao restaurante há 2 semanas, disse ele, ainda olhando pela janela. Eu fiquei tensa. O restaurante italiano sofisticado onde eu trabalhava como chefe de pastelaria era um dos negócios legítimos do Alex. Foi onde nos conhecemos há 3 anos, onde tudo mudou. Mudei para o turno da manhã, expliquei. O chefe de cozinha precisava de ajuda com o serviço de pequeno almoço. Ele virou-se para mim, com uma expressão indecifrável no rosto. Tens me evitado. Não era uma pergunta, por isso não respondi. A verdade pairava entre nós, pesada e inegável. Após um momento, Alex suspirou. Uma rara demonstração de vulnerabilidade. Os médicos dizem que precisas de cuidados durante pelo menos uma semana. Alguém para monitorizar a concussão, ajudar nas atividades diárias. Eu consigo, disse rapidamente. O meu apartamento é pequeno. Consigo alcançar tudo o que preciso. Não vais voltar para aquele apartamento. A certeza tranquila na sua voz fez-me sentir um arrepio na espinha. O que queres dizer? Não é seguro? Ele aproximou-se da cama novamente, com uma expressão resoluta. Vais vir para casa comigo, Alex. Não, não posso. Não foi um pedido, Sofia. 5 palavras simples ditas sem calor, mas sem admitir discussão. Este era o Alexander Vega que o resto do mundo conhecia. O homem que comandava e esperava obediência absoluta. Não pode simplesmente tomar decisões por mim, protestei, ignorando a dor latejante na minha cabeça. Não sou uma das tuas funcionárias ou posses. Algo escureceu nos seus olhos. Não. Então por que é que alguém tentou matá-la hoje? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Do que é que está a falar? O atropelamento não foi aleatório, disse ele, com uma voz perigosamente calma. O carro esperou que você saísse do prédio. Seguiu-a por 3 quarteirões antes de acelerar. O medo tomou conta de mim, frio e visceral. Como é que você poderia saber disso? Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente.
A sua vigilância sobre mim ia muito além do que eu imaginava. Quem iria querer me machucar? Perguntei, genuinamente perplexa. Eu não sou ninguém. Alex se aproximou até que as suas coxas pressionassem a beirada da cama do hospital. Você está longe de ser ninguém, Sophia Reeves. Você é minha. E alguém está tentando me enviar uma mensagem. A possessividade no seu tom deveria ter me repelido. Em vez disso, enviou uma emoção proibida pelo meu corpo que tentei imediatamente suprimir. Não sou sua há um ano, lembrei-lhe, com a voz quase inaudível, e os seus lábios curvaram-se num sorriso que nunca chegou aos seus olhos. És minha desde o momento em que deixaste cair aquela bandeja de canole aos meus pés e olhaste para mim com aqueles olhos verdes desafiadores. A memória surgiu espontaneamente. Minha total mortificação ao ver as sobremesas que eu havia passado horas aperfeiçoando espalhadas pelo chão de mármore do restaurante. O homem imponente em seu terno, sob medida, agachando-se para me ajudar. A conexão inexplicável que surgiu entre nós quando nossas mãos se tocaram. Aquela era uma época diferente, eu disse. Antes de saber quem tu realmente eras, nunca me escondi de ti para te causar tristeza. Ele rebateu. Tu viste exatamente o que querias ver. A dura verdade das suas palavras doeu. Eu tinha ignorado deliberadamente os sinais, a maneira reverente como as pessoas o tratavam, as conversas em voz baixa que paravam quando eu entrava nas salas, as menções casuais a negócios que nunca eram aprofundadas. Quando compreendi totalmente quem era Alexander Vega, já estava demasiado envolvida, demasiado comprometida, demasiado apaixonada. Uma batida suave à porta interrompeu-nos. Um dos homens de Alex abriu-a sem esperar por uma resposta. Está tudo arranjado, chefe, disse ele com uma expressão impassível. O carro está à espera na saída privada. O médico assinou os formulários de alta. Alex acenou com a cabeça uma vez, dispensando-o. Que formulários de alta? Perguntei, com um sentimento de alarme a subir-me pela garganta. Ainda não posso sair. Pode e vai sair. Alex pegou numa mala que eu não tinha reparado e colocou-a aos pés da cama. As suas roupas ficaram estragadas no acidente. Estas devem servir. Reconheci o logótipo do designer na mala com consternação. Não pode simplesmente dar-me alta contra a recomendação médica. A sua expressão permaneceu impassível. O médico recomendou que precisas de repouso, monitorização e cuidados. Receberás versões superiores dos 3 na minha casa. Alex, por favor, tentei novamente, ouvindo o desespero na minha voz. Não posso voltar para lá. Não depois de tudo o que aconteceu. Algo brilhou nos seus olhos. Talvez dor, embora tenha desaparecido tão rapidamente que eu possa ter imaginado. Ficarás na ala dos hóspedes. Não vou impor a minha presença além do necessário para a tua recuperação. A concessão surpreendeu-me. Alexander Vega não era um homem que fazia concessões. E depois de me recuperar, perguntei cautelosamente, discutiremos isso quando chegar a hora. Ele dirigiu-se para a porta. Tens 5 minutos para te trocar. Estarei aqui fora. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave que, de alguma forma, soou tão definitivo quanto o portão de uma prisão a fechar-se. Sozinha novamente, olhei para o teto, com lágrimas a arderem nos meus olhos. Passei um ano a construir muros entre nós, a criar distância, a criar a ilusão de independência. Agora, no espaço de uma hora, esses muros desmoronaram-se. Eu estava a voltar para a mansão na colina, de volta para o homem de quem eu tinha fugido. Não por medo da minha segurança, mas por medo da minha alma. Porque amar Alexander Vega significava perder partes de mim mesma que talvez nunca recuperasse. Do lado de fora da porta, ouvi a sua voz, suave, mas autoritária, enquanto ele fazia arranjos por telefone. Não tinha dúvidas de que, quando chegássemos à sua casa, tudo estaria preparado para a minha chegada. Alex controlava o seu mundo com precisão meticulosa, e gostasse eu ou não, eu fazia parte desse mundo novamente. Estiquei a mão para o saco de roupas, estremecendo com a dor que atravessava as minhas costelas. Qualquer que fosse o jogo que o destino estivesse a jogar comigo, o tabuleiro tinha sido reiniciado. Mas desta vez prometi a mim mesma, enquanto lentamente, dolorosamente, começava a vestir-me, não me perderia novamente na órbita de Alexander Vega. Mesmo enquanto fazia a promessa, uma voz traiçoeira no fundo da minha mente sussurrou que talvez já fosse tarde demais.
A transição do hospital para o Bentley de Alex passou num borrão de analgésicos e movimentos cuidadosos. A sua equipe de segurança criou uma barreira protetora à nossa volta, protegendo-me de olhares curiosos enquanto saíamos por uma entrada privada. A mão de Alex repousava na minha lombar, aparentemente para me apoiar, mas inconfundivelmente possessiva. O interior do carro envolveu-me em couro macio e num silêncio abençoado. À medida que nos afastávamos do hospital, encostei a cabeça na janela fria, observando a cidade passar através dos meus olhos pesados. Os edifícios tornaram-se mais esparsos, substituídos por paisagens bem cuidadas, à medida que nos dirigíamos para o bairro exclusivo à beira da falésia, onde a mansão de Alex se destacava das outras. Mais alta, mais isolada, com uma vista imponente da cidade e do oceano além. "Deves descansar", disse Alex em voz baixa. Ele sentou-se ao meu lado, mas manteve uma distância cuidadosa, como se respeitasse algum limite invisível. Não respondi, concentrando-me no movimento rítmico dos limpa-parabrisas contra uma leve garoa que começaram a cair. A chuva transformou o mundo exterior numa aquarela manchada de cinzas e azuis suaves, combinando perfeitamente com o meu humor, apesar da minha determinação em permanecer alerta. O cansaço tomou conta de mim. Os meus olhos se fecharam e eu caí num sono agitado, cheio de sonhos fragmentados de pneus a guinchar e vidros a estilhaçar-se. Acordei com um sobressalto quando o carro abrandou, passando pelos imponentes portões de ferro forjado que marcavam a entrada da propriedade de Alex. Câmaras de segurança acompanhavam o nosso progresso pela longa e sinuosa entrada ladeada por ciprestes perfeitamente podados. A mansão erguia-se à frente, uma fortaleza moderna de pedra e vidro que, de alguma forma, conseguia ser ao mesmo tempo deslumbrante e intimidante. "Chegamos", disse Alex desnecessariamente, estudando a minha expressão com aqueles olhos penetrantes. O carro parou na entrada principal, onde uma mulher de meia-idade esperava sob o abrigo de um grande guarda-chuva preto. A senhora Russo, governanta de Alex, estava com a família dele desde antes de ele nascer. O seu rosto marcado mostrava preocupação genuína enquanto Alex me ajudava a sair do carro. "Como está, Sofia?", murmurou ela, com o seu sotaque italiano mais forte do que o sotaque mais polido de Alex. "O que é que lhe fizeram?" Antes que eu pudesse responder, Alex falou. "Ela precisa de descansar, Sr. Russo. Prepare tudo como eu instruí." "Claro, Sr. Vega." Ela acenou com a cabeça rapidamente. "A suíte azul na ala dos hóspedes. O Dr. Marlowe estará aqui em 1 hora." A suíte azul? A minha garganta apertou. Durante o ano em que morei aqui com Alex, a suíte azul era minha sempre que eu precisava de espaço. O meu santuário dentro do seu domínio. O fato de ele se lembrar desse pequeno detalhe me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. "Não preciso de um médico", protestei fracamente quando entramos num amplo hall de entrada com piso de mármore e escadaria ampla. "O Dr. Marlowe está na minha folha de pagamento", respondeu Alex, seu tom deixando claro que o assunto não estava aberto para discussão. "Ele é discreto e meticuloso." A implicação era clara. Um médico que respondia a Alex não iria reportar ferimentos suspeitos nem fazer perguntas incômodas. Eu queria opor-me por princípio, mas não tinha energia para uma batalha que não poderia vencer. Atravessar a mansão foi como voltar no tempo. Tudo estava exatamente como eu me lembrava. As obras de arte de valor inestimável, o aroma subtil de cera de limão e flores frescas, a atmosfera silenciosa de riqueza e poder. Os meus dedos percorreram o corrimão familiar enquanto subíamos as escadas, a memória muscular guiando-me apesar da minha ausência de um anô de ausência. Na porta da suíte azul, Alex parou. "A senhora Russo irá ajudá-la a se instalar. Há algo específico de que precise?" A formalidade em sua voz criou um tipo de dor diferente das minhas lesões físicas. Houve um tempo em que ele teria me carregado por essa soleira sem perguntar, quando o espaço além dessa porta era um refúgio compartilhado, em vez de uma acomodação designada. "Não", eu disse suavemente. "Obrigada." Os seus olhos fixaram os meus por um longo momento antes de ele acenar com a cabeça uma vez e recuar. "Tenho chamadas para fazer. Irei ver como está depois da visita do Dr. Marlowe." Observei-o afastar-se, os ombros rígidos sob o seu fato perfeito. Só quando ele desapareceu ao virar da esquina é que permiti que a senhora Russo me conduzisse ao quarto.
A suíte estava exatamente como eu me lembrava, mas sutilmente diferente. As paredes azul claras e a decoração inspirada no oceano permaneciam, mas novos livros enchiam as prateleiras. Lançamentos recentes que eu havia mencionado querer ler, flores frescas, peolhas brancas, as minhas favoritas, adornavam a mesa de cabeceira. A casa de banho estava abastecida com os caros produtos de higiene pessoal franceses que eu preferia. Não se tratava de preparativos apressados feitos na hora desde o meu acidente. O quarto tinha sido mantido, à espera, como se Alex sempre tivesse esperado o meu regresso. A senhora Russo ajudou-me a vestir um pijama de seda que era maravilhosamente suave contra a minha pele magoada. Você nos deu um grande susto, Mia, disse ela enquanto abaixava a cama. O Sr. Vega ficou fora de si desde que recebeu a ligação. Sentei-me cuidadosamente na beira do colchão. Tenho certeza de que ele ficou apenas incomodado. A mulher mais velha me lançou um olhar compreensivo. Aquele homem não é mais o mesmo desde que você partiu. Ele trabalha demais, dorme muito pouco. Ela ajustou os travesseiros com eficiência experiente. O brilho desapareceu dos olhos dele. Senhora Russo, comecei, desconfortável com o rumo da conversa. Eu sei, ela acenou com a mão em sinal de negação. Não é da minha conta, mas conheço aquele rapaz desde que ele usava fraldas. O que vejo, vejo. Ela ajudou-me a deitar na cama, depois movimentou-se pela sala, ajeitando as cortinas e verificando se tudo estava no lugar. O médico chegará em breve. Tente descansar até lá. Quando ela saiu, recostei-me nos travesseiros, dominada por emoções conflitantes. Estar de volta até esta casa, rodeada por lembranças da vida que partilhei com Alex, tornava mais difícil manter as barreiras emocionais que eu havia construído com tanto cuidado. O luxo silencioso do quarto envolveu-me como um abraço familiar. Através das grandes janelas, podia ver o oceano a estender-se até ao horizonte, cinzento aço sob o céu nublado. Tinha saudades desta vista. Sonhava com ela no meu apartamento exíguo, com a sua vista pouco inspiradora da parede de tijolos do edifício vizinho. Uma batida suave à porta tirou-me dos meus pensamentos. Esperando a senhora Russo ou o médico, chamei. Entre. Em vez disso, foi Alex quem entrou, carregando uma bandeja de prata. Ele tinha tirado o paletó e a gravata, e os botões superiores da camisa estavam desabotoados, revelando um pouco da pele bronzeada. A aparência mais casual o fazia parecer mais jovem, mais acessível e, portanto, mais perigoso para a minha determinação. A senhora Russo está preparando sopa, explicou ele, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Achei que talvez quisesse um chá enquanto espera. A domesticidade do gesto apanhou-me desprevenida. Alexander Vega, temido por criminosos em toda a cidade, estava a trazer-me chá como qualquer parceiro preocupado faria. Obrigada, murmurei, observando-o servir o chá de um delicado bule de porcelana para uma chávena a condizer. O ritual familiar transportou-me de volta a inúmeras manhãs e noites, partilhadas num silêncio confortável. Ele entregou-me a chávena, tomando cuidado para evitar tocar nos meus dedos com os seus. O Dr. Marlowe está atrasado. Houve um acidente na estrada costeira. Acenei com a cabeça, segurando a chávena quente nas mãos. Tudo bem, já estou a sentir-me melhor. A expressão de Alex permaneceu neutra. Mas os seus olhos, aqueles olhos incrivelmente perspicazes, perceberam a mentira. O efeito do seu analgésico está a passar. Há mais na bandeja, conforme prescrito. Olhei para o pequeno copo de comprimidos e o copo de água que ele trouxera. Não gosto da sensação de confusão que me provocam. Precisas de descansar para te curares adequadamente, contrapôs ele. Preciso de manter a lucidez, respondi com firmeza. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Ainda não confias em mim, Sofia? A pergunta pairou no ar entre nós. Aparentemente simples, mas carregada de história. Confio que não me magoarás fisicamente, respondi finalmente. É com os outros tipos de dor que estou preocupada. Ele absorveu isso com um leve aceno de cabeça, sem se defender nem negar a acusação implícita. Toma a medicação. Prometo não tirar partido do teu estado vulnerável. A leve ironia no seu tom sugeria que ele achava a minha cautela divertida, até mesmo desnecessária. Isso alimentou uma frustração familiar. Isto não é uma piada, Alex. Não pode simplesmente voltar à minha vida por causa de um acidente. A sua expressão endureceu quase imperceptivelmente. É isso que achas que isto é? Uma oportunidade que estou a explorar?
Não é? Desafiei. Mandaste vigiar-me durante um ano. Alteraste as minhas informações médicas. Agora estou de volta à tua casa, dependente de ti novamente. Alex pousou a chávena de chá com cuidado deliberado. Alguém tentou matar-te hoje, Sofia. Isto não tem a ver conosco. Tem a ver com manter-te viva. Por que é que alguém me quereria matar? Perguntei, expressando a questão que me assombrava desde que ele sugeriu pela primeira vez que o acidente tinha sido deliberado. Sou apenas uma pasteleira que se envolveu comigo, corrigiu ele. Os meus inimigos sabem que tenho poucas vulnerabilidades. Tu és uma delas. A admissão surpreendeu-me. Durante o nosso tempo juntos, Alex nunca tinha reconhecido abertamente o quanto eu o afetava profundamente. O seu controlo era demasiado absoluto, as suas barreiras demasiado altas. Não estamos juntos há um ano, lembrei-lhe. Certamente os seus inimigos sabem disso. Algo brilhou nos seus olhos, raiva, talvez, ou dor. O estado da nossa relação é irrelevante. O que importa é o que eles acreditam que me magoaria. A implicação fez-me estremecer. Então, sou um alvo porque eles acham que ainda sou importante para ti. Tu ainda és importante, disse ele baixinho. Sempre foste importante. A simples afirmação, proferida sem o seu habitual cálculo, deixou-me sem palavras. No ano em que estivemos separados, convenci-me de que não tinha sido nada mais do que uma diversão para ele. Uma companhia agradável, uma amante conveniente, mas em última análise dispensável. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o telemóvel dele vibrou. Ele verificou-o com uma careta. O médico está no portão. Vou mandá-lo subir quando ele chegar. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Toma um medicamento, Sofia, por favor. O uso raro de por favor, por parte de um homem acostumado a dar ordens em vez de fazer pedidos, apanhou-me desprevenida. Acenei com a cabeça relutantemente. Obrigado, disse ele, e saiu antes que eu pudesse responder. Engoli os comprimidos com um suspiro, sabendo que ele estava certo sobre a dor, mesmo que eu me ressentisse da vulnerabilidade que o medicamento criava. Recostando-me nas almofadas, deixei o meu olhar vagar novamente para as janelas. A chuva manchava o vidro agora, distorcendo a vista além dele. O Dr. Marlowe chegou 15 minutos depois. Um homem distinto na casa dos 60 anos, com olhos gentis que contradiziam a sua associação com alguém como Alex. O seu exame foi minucioso, mas gentil. A sua maneira era profissional, sem ser fria. Os seus colegas do hospital fizeram um bom trabalho, concluiu ele, arrumando a sua mala. A concussão é leve. As costelas estão contundidas, não quebradas. Os pontos estão limpos e devem cicatrizar com o mínimo de cicatrizes. Quando posso sair? Perguntei. Depois esclareci ao ver ele erguer a sobrancelha. Não a casa, a cama. Quando posso levantar-me e andar? Amanhã, se sentir bem, por curtos períodos no início, disse ele, entregando-me um pequeno frasco de comprimidos. Para a dor, conforme necessário. Não mais do que 4 e 24 horas. Se sentir tonturas, vômitos ou aumento da dor, ligue-me imediatamente. Depois de ele sair, a exaustão apoderou-se de mim. A medicação levou-me a um sono profundo, onde sonhos e memórias se misturavam. As mãos de Alex, suaves apesar da sua força, a sua voz sussurrando palavras carinhosas em italiano contra a minha pele. A gradual compreensão de quem e o que ele era. A noite em que finalmente encontrei coragem para me afastar. Acordei na escuridão e com a sensação de estar a ser observada. O luar entrava por uma fresta nas cortinas, iluminando uma figura sentada na poltrona ao lado da cama. O meu coração disparou antes que eu o reconhecesse. Devias estar a dormir, disse Alex suavemente. Tu também, respondi, com a voz rouca por ter sido acordada. Que horas são? Pouco depois da meia-noite. Esforcei-me para me sentar, estremecendo com a rigidez dos músculos. Estás aí há muito tempo? Ele não respondeu diretamente. Estavas a ter pesadelos. A admissão envergonhou-me. A medicação? Disseste o meu nome, continuou ele, como se eu não tivesse falado. Parecias assustada. Desviei o olhar, desconfortável com a vulnerabilidade. Não me lembro, disse Alex, levantando-se e indo até a janela para ajustar as cortinas. De perfil contra o luar, ele parecia quase etéreo, um estudo em prata e sombra. Fiz algumas perguntas sobre o acidente, disse ele, mudando de assunto. O carro foi roubado e abandonado a 10 quarteirões do local.
Nenhuma testemunha viu o motorista. Profissional, murmurei. Sim. O seu maxilar apertou-se, o que reduz a lista de suspeitos. Puxei o cobertor com mais força à minha volta, sentindo um frio repentino. Sabes quem ordenou isso? Alex virou-se para mim, a sua expressão indecifrável na luz fraca. Tenho suspeitas. Amanhã saberei mais. E então tratarei disso. 3 palavras simples que continham uma infinidade de ameaças. Esse era o lado de Alex que eu mais tentava conciliar com o homem que me abraçava com ternura, que se lembrava de como eu tomava o meu chá, que discutia arte e literatura com paixão genuína. O homem que lidava com problemas com eficiência implacável, cujos inimigos tinham o hábito de desaparecer. Não, disse eu baixinho. O que quer que estejas a planear, não o faças por mim. Ele aproximou-se até ficar ao pé da cama. Preferes que eu os deixe tentar novamente? Talvez tenham sucesso da próxima vez. Prefiro não ter mais sangue na minha consciência, respondi. Já houve pessoas suficientes magoadas por causa da nossa ligação. Algo mudou na sua postura. Uma tensão subtil que reconheci como raiva cuidadosamente controlada. Falas como se eu tivesse forçado esta vida em ti. Tu sabias quem eu era, Sofia. Escolheste ficar até eu não aguentar mais, sussurrei. Ele absorveu isso como um golpe físico, os ombros se endireitando contra ele. Descansa um pouco. Conversaremos mais amanhã. Quando ele se moveu em direção à porta, um medo repentino tomou conta de mim. Não dele, mas por ele. Alex, ele parou com a mão na maçaneta da porta. Tem cuidado, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse considerar suas implicações. O que quer que estejas a fazer, apenas tem cuidado. Por um longo momento, ele permaneceu perfeitamente imóvel. Então, sem se virar, durma bem, Zoro. A porta fechou-se suavemente atrás dele, deixando-me sozinho com o luar e a perturbadora constatação de que, apesar de tudo, da dor, do medo, do ano de separação, uma parte de mim ainda se importava profundamente com o que acontecia a Alexander Vega. E isso tornava-me mais vulnerável do que qualquer lesão física jamais poderia. A manhã chegou com suave persistência. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas que Alex tinha ajustado durante a noite. Por um momento desorientador, senti como se o ano passado não tivesse sido nada além de um sonho, que eu nunca tinha saído deste quarto, desta casa, desta vida. A ilusão se despedaçou quando me movi e a dor se espalhou pelas minhas costelas. A realidade voltou com força total. O acidente, o hospital, a insistência de Alex de que alguém tinha tentado me matar, a situação impossível em que me encontrava agora. Uma batida suave na porta precedeu a entrada da senhora Russo. Ela trazia uma bandeja com o café da manhã e um sorriso maternal que me aqueceu, apesar das minhas circunstâncias. Bonjour, Sofia. Como estamos a sentir-nos esta manhã? Ela colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Fruta fresca, iogurte, torradas e café preparados exatamente como eu gostava. Melhor. Obrigada, menti, esforçando-me para me sentar com mais esforço do que gostaria de admitir. Os olhos perspicazes da senhora não deixaram escapar nada. O primeiro dia depois é sempre o pior. Amanhã, sentir-se-á mais humana novamente. Ela movimentou-se pela sala, abrindo as cortinas para revelar um céu azul brilhante que contrastava fortemente com a melancolia do dia anterior. O oceano além das janelas brilhava como diamantes espalhados, uma vista que eu já achara infinitamente relaxante. O Sr. Vega pediu que lhe ligasse quando acordasse, disse ela, colocando o meu telemóvel na bandeja. Ele está acordado desde o amanhecer a tratar de alguns assuntos. Fiquei tenso. Preparativos para quê? A senhora Russo encolheu os ombros num gesto elegantemente italiano. Não é da minha conta saber, mas ele já recebeu muitas chamadas, muitos visitantes. Ela parou à porta. As suas roupas estão no armário. Não as antigas, as novas. Ele mandou trazê-las esta manhã. Depois que ela saiu, fiquei olhando para o telefone, dividida entre a curiosidade e o medo em relação a esses preparativos. O fato de Alex já ter comprado roupas novas para mim no tamanho certo, sem dúvida, era atencioso e inquietante. Isso sugeria que ele estava a planear mais do que uma estadia de curta duração. Comi devagar, saboreando o café perfeito e as frutas frescas que faziam meu café da manhã habitual, composto por torradas comidas às pressas, parecer patético em comparação.
Esse era o perigo insidioso do mundo de Alex. O conforto, o luxo, a maneira como todas as necessidades eram antecipadas e atendidas antes mesmo de você mesmo reconhecê-las. Isso tornava muito fácil esquecer o preço. Quando não pude mais adiar, peguei o telefone e disquei o número dele, ainda gravado na memória, apesar dos meus esforços para esquecê-lo. Ele atendeu na primeira chamada. Sofia, como você está se sentindo? A voz dele, grave e com sotaque, causou-me um arrepio involuntário. Dorida, mas melhor. A senhora Russo disse que queria que eu ligasse. Sim, estarei em reuniões a maior parte do dia, mas providenciei segurança adicional na casa. Não se assuste com os rostos novos. O meu estômago apertou. Isso é necessário? Uma breve pausa. Sim. A única sílaba dita com tanta certeza me arrepia. Descobriu alguma coisa sobre o acidente? Discutiremos isso quando eu chegar a casa, disse ele. O seu tom deixando claro que o assunto estava encerrado por enquanto. O Marco será o seu segurança pessoal. Se precisar de alguma coisa ou se quiser circular pela casa, ele irá acompanhá-la. Uma babá, disse eu secamente. Um guarda-costas, corrigiu Alex, com um tom de firmeza na voz. Isso não é negociável, Sofia. Eu conhecia aquele tom de voz muito bem para discutir. Tudo bem. A que horas você volta? No início da noite, se não houver complicações. O Dr. Marlowe irá examiná-la ao meio-dia. Uma voz abafada falou ao fundo. Preciso desligar. Descanse, Zoro. Conversaremos à noite. A linha foi desligada antes que eu pudesse responder. Coloquei o telefone na mesa com um suspiro, já sentindo as paredes da minha luxuosa gaiola se fechando. Depois de terminar o café da manhã, decidi testar meus limites. A caminhada até a casa de banho foi lenta e dolorosa, mas suportável. O rosto que me cumprimentou no espelho foi um choque. Pele pálida, olheiras, uma contusão feia a florescer na minha maçã do rosto esquerda. Não admira que o Alex tivesse olhado para mim com tanta preocupação. O duche foi uma produção dolorosa que me deixou exausta, mas a sentir-me mais humana. Envolta num roupão felpudo, aventurei-me até ao armário, curiosa, apesar de mim mesma, sobre essas roupas novas. O que encontrei fez-me parar no meu caminho. O closet não estava cheio com alguns itens essenciais, como eu esperava, mas com um guarda-roupa completo. Vestidos, roupas casuais, sapatos, até lingerie. Tudo no meu tamanho exato e nos estilos que eu preferia. Marcas que eu nunca poderia comprar com o meu salário de chefe. Pendurados em fileiras organizadas, com as etiquetas de preço visivelmente removidas. A extravagância era tão típica do Alex, avassaladora, desnecessária e estranhamente comovente na sua meticulosidade. Ele sempre expressou o seu carinho através da abundância, incapaz de compreender que, às vezes, menos pode ser mais. Escolhi a roupa mais simples que encontrei. Leggings macias e uma camisola larga que não pressionasse as minhas costelas machucadas, e vesti-me com cuidado. O esforço deixou-me ofegante, mas determinada a escapar dos limites do quarto. Como prometido, Marco esperava no corredor, do lado de fora da minha porta. Um homem enorme, com cabelo curto e os olhos atentos de alguém que já tinha visto tanta violência que nada mais o surpreendia. Senhora Reeves, ele cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Onde gostaria de ir? A sua formalidade lembrou-me de quando me mudei para morar com Alex, como a sua equipa de segurança me olhava com suspeita educada, incerta sobre o papel que eu desempenhava na vida do chefe deles. Levei meses para ganhar o respeito deles, para ser vista como mais do que apenas mais um dos interesses passageiros de Alex, a cozinha. Decidi que precisava de agradecer a senhora Russo pelo pequeno almoço. Marco acenou com a cabeça e acompanhou-me mantendo uma distância respeitosa, mas comigo no seu campo de visão periférico. Enquanto atravessávamos a casa, reparei na segurança adicional que Alex tinha mencionado. Homens desconhecidos posicionados em pontos-chave, comunicando através de auriculares discretos. A mansão sempre fora segura, mas este nível de proteção sugeria uma ameaça mais imediata do que eu queria contemplar. A cozinha, um espaço amplo e moderno, onde eu já havia passado inúmeras horas a experimentar receitas, estava vazia, exceto pela senhora Russo, que amassava massa com movimentos experientes. "Ah, você acordou!" exclamou ela, limpando a farinha das mãos. Sente-se, sente-se. Você está pálida."
Sentei-me num banco na ilha da cozinha, inalando o aroma reconfortante de pão fresco. Queria agradecer-lhe pelo pequeno almoço e fugir daquele quarto por um tempo. Ela sorriu com ar de quem sabia das coisas. O quarto azul é lindo, mas qualquer quarto se torna uma prisão se não se pode sair dele. Ela olhou para Marco, que estava posicionado perto da porta. Quer chá? Ou talvez prefira assar algo. Assar sempre a acalmava antes. A sugestão era tentadora. Assar sempre foi o meu refúgio. As medidas precisas, as reações químicas previsíveis, a maneira como a farinha, a manteiga e o açúcar podiam se transformar em algo maior do que a soma de suas partes. Tinha sido a minha fuga muito antes de conhecer Alex e se tornou a minha salvação depois que o deixei. Talvez algo simples, concordei. Biscoitos amanteigados. O rosto da senhora Russo se iluminou. O senhor Vega ainda fala dos seus biscoitos amanteigados. Ele diz que ninguém os faz como você. Tentei ignorar o calor que brotou no meu peito com essa revelação. É mesmo? Eu pensava que ele já tivesse contratado um novo chefe pasteleiro com credenciais mais impressionantes. Oh, ele contratou, disse ela, retomando a sua amassadura. 3 diferentes no ano passado. Nenhum durou mais de 2 meses. Ele encontrava defeitos em tudo o que faziam. A implicação pairou no ar entre nós. Alex estava a compará-los a mim, achando-os insuficientes, não por causa das suas habilidades, mas porque não eram eu. Era exatamente o tipo de comportamento possessivo que contribuiu para a minha decisão de partir. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel de Marco vibrou. Ele verificou sua expressão mudando sutilmente. O senhor Vega está a caminho de volta. Mudança inesperada de planos. A senhora Russo e eu trocamos olhares. Alex raramente mudava sua agenda em cima da hora. Seus negócios exigiam um planejamento meticuloso e desvios geralmente sinalizavam problemas. Está tudo bem? Perguntei, tentando soar casual. O rosto de Marco não revelou nada. Ele não disse senhora. A forma formal de se dirigir a mim, tão diferente da maneira familiar com que a equipa de segurança de Alex acabara por me tratar, foi mais um lembrete de como eu me tinha afastado completamente desse mundo, ou pensava ter me afastado. Bem, então, disse a senhora Russo alegremente, claramente tentando dissipar a tensão repentina. Talvez o cozimento devesse esperar. Pareces cansada, Sofia. Por que não descansas na marquise até o senhor Vega chegar? Sempre foi o teu lugar favorito à tarde. A sugestão era bem intencionada, mas a menção à marquise causou uma dor no meu coração que nada tinha a ver com os meus ferimentos físicos. A marquise, com a sua parede de janelas com vista para o penhasco, seus recantos confortáveis para a leitura, sua luz perfeita, tinha sido o nosso espaço, onde passávamos as manhãs preguiçosas de domingo, lendo em silêncio agradável, onde Alex me disse pela primeira vez que me amava, onde eu finalmente o confrontei sobre a verdadeira natureza do seu negócio depois de encontrar uma arma escondida na sua secretária. Acho que vou voltar para o meu quarto, disse baixinho. O analgésico me deixa sonolenta. A senhora Russo assentiu, mas a simpatia nos seus olhos dizia-me que ela compreendia a verdadeira razão da minha retirada. A caminhada de volta à suíte azul pareceu mais longa. O meu corpo protestava contra o esforço. Quando Marco me deixou à porta com um aceno respeitoso, eu estava genuinamente pronta para descansar. Deitei-me na cama, sem me dar ao trabalho de tirar a camisola ou as leggings, e fechei os olhos. O sono veio rapidamente, sem sonhos e profundo, do tipo que parece cair na escuridão. Acordei com a sensação de estar a ser observada. Abri os olhos e encontrei Alex sentado na mesma cadeira que ocupara na noite anterior. Ainda com o fato, mas com a gravata afrouxada e o colarinho desabotoado. O seu rosto mostrava sinais de tensão que eu não tinha notado antes. Ligeiras sombras sob os olhos, tensão ao redor da boca. Há quanto tempo estás aí? Perguntei com a voz rouca de sono. Não há muito tempo. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Parecias tão tranquila. Não quis acordar-te. Empurrei-me contra as almofadas, estremecendo quando as minhas costelas protestaram. Marco disse que houve uma mudança de planos. A expressão de Alex escureceu. Sim. Identificamos o motorista do carro que o atropelou, mas o meu coração acelerou. E ele está morto. As palavras foram ditas sem emoção. Executado a tiros num armazém abandonado à beira-mar.
Olhei para ele processando a implicação. Tu? Não. Alex esfregou a mão no queixo, o barulho fraco da barba por fazer audível na sala silenciosa. Se tivesse sido eu, teria demorado mais tempo e ele teria me dito quem o contratou antes do fim. A brutalidade casual da declaração deveria ter me horrorizado. Em vez disso, senti um perturbador lampejo de alívio por não ter sido obra do Alex, seguido imediatamente por vergonha da minha reação. Então quem? Perguntei. Essa é a parte preocupante. Ele levantou-se dirigindo-se à janela com a energia inquieta de que me lembrava tão bem. Quem quer que o tenha contratado está a limpar as pontas soltas, o que significa que isto não foi um aviso ou uma mensagem. Foi uma tentativa genuína de matar-te. O arrepio que me percorreu não tinha nada a ver com a temperatura da sala. Não compreendo. Quem me quer morta? Não estou envolvida nos teus negócios. Não estou há 1 ano. Alex voltou-se para mim, com uma expressão grave. É isso que tenho tentado determinar. A conclusão mais lógica é que alguém está a perseguir-te para chegar a mim. Mas já não estamos juntos, protestei. Qualquer pessoa que tenha feito a sua pesquisa saberia disso. Agora estamos, salientou ele. Estás aqui sob a minha proteção. É tudo o que eles precisam de ver. As implicações atingiram-me com uma clareza repentina. Achas que eles vão tentar novamente? Não era uma pergunta, mas Alex acenou com a cabeça na mesma. Sim. É por isso que não pode sair desta casa até identificarmos e eliminarmos a ameaça. Eliminar, repeti, o eufemismo pairando pesadamente entre nós. Quer dizer matar? Os seus olhos, aqueles olhos pálidos, bonitos e impiedosos, encontraram os meus sem vacilar. Sim, a simples confirmação do que eu já sabia, que Alex mataria para proteger o que considerava seu, reabriu o conflito fundamental que nos separou. A sua capacidade para a violência, a sua disposição para ser juiz, júri e carrasco quando considerava necessário. Deve haver outra maneira, disse eu, sabendo, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, o quão ingênuas soavam. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Sempre o otimista até a tristeza. É uma das coisas que mais sinto falta em ti. A admissão casual apanhou-me desprevenido. Durante o nosso tempo juntos, Alex raramente expressava sentimentos ou vulnerabilidade. O seu controlo estendia-se às suas emoções, que eram mantidas tão cuidadosamente reguladas como todos os outros aspectos da sua vida. Não, disse suavemente. Não finjas que isto é por sentires a minha falta. Isto é sobre o teu orgulho, o teu território. Alguém tocou no que consideras teu e agora precisas de reafirmar o controlo. A raiva brilhou nos seus olhos. Apareceu e desapareceu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. É isso que pensas? Que isto é sobre o meu ego, não é? Desafiei. Deixaste-me ir embora há 1 ano. Não lutaste por mim naquela altura. Não querias que eu lutasse por ti, ele contrapôs. Deixaste isso bem claro. A verdade das suas palavras doeu. Eu tinha partido sem aviso, fugindo enquanto ele estava numa viagem de negócios a Milão. O meu bilhete tinha sido breve, definitivo, explicando que não conseguia aceitar quem ele era, o que ele fazia. Eu pedi que ele não me procurasse, não entrasse em contato comigo, que me deixasse ir de forma limpa e, para minha surpresa, ele respeitou meus desejos, pelo menos aparentemente. Ele não me procurou, não ligou nem mandou mensagens. Mantive meu emprego no restaurante dele apenas porque eu sabia que ele raramente visitava o local, e quando o fazia, nunca era durante meu turno. Então, o que mudou? Perguntei. Por que de repente eu mereço ser protegida agora, se antes você me deixou ir? Alex aproximou-se até ficar ao pé da cama. Respeitei a sua decisão porque achei que você estaria mais segura longe de mim. Mantive distância pelo mesmo motivo. A voz dele baixou, mas nunca deixei de cuidar de você, Sofia. Nunca. A confissão deveria ter me irritado. A invasão de privacidade, a presunção. Em vez disso, despertou emoções complicadas. Eu não estava preparada para examinar. Isso não responde à minha pergunta. Insisti. Por que essa abordagem prática repentina? O seu maxilar se contraiu. Porque quem está por trás disso não se contentou em me atacar diretamente. Eles escolheram ir atrás da única pessoa. Ele parou abruptamente. A única pessoa o quê? Eu insisti. Alex desviou o olhar, o seu perfil nítido contra a luz do final da tarde. A única pessoa que não suporto perder, concluiu baixinho.
Mesmo que já tenha perdido você em todos os aspectos que importam, a honestidade crua em sua voz me deixou momentaneamente sem palavras. Esse era um lado de Alex que eu raramente vislumbrava durante nosso tempo juntos. Vulnerabilidade sob a armadura de poder e controle. Alex, comecei, sem saber bem o que queria dizer. O telemóvel dele vibrou, interrompendo o momento. Ele verificou-o com uma careta e depois voltou a olhar para mim. Preciso de atender. Continuaremos a nossa conversa ao jantar. Jantar, 19 horas. Se sentir disposta a descer, a senhora Russo servirá na pequena sala de jantar. Ele dirigiu-se para a porta. Mais uma vez, o empresário controlado. Marco irá acompanhá-la. Depois que ele saiu, recostei-me nas almofadas, com as emoções à flor da pele. A única pessoa que não suporto perder. As palavras repetiam-se na minha mente, minando o distanciamento cuidadoso que eu havia cultivado ao longo do último ano. A visita do Dr. Marlowe às 16 horas foi uma distração bem-vinda. Ele disse que eu estava a recuperar bem e liberou-me para atividades moderadas. Quando perguntei por quanto tempo precisaria ficar sob a proteção de Alex, ele cuidadosamente evitou a pergunta. Um sinal claro de que Alex o havia instruído a não me dar um prazo definido. Às 18h30, a inquietação levou-me a preparar-me para o jantar. Escolhi o vestido mais simples do extenso guarda-roupa que Alex tinha me fornecido, um modelo azul marinho que cobria meus hematomas e era fácil de vestir. A mulher no espelho parecia melhor do que naquela manhã, mas ainda pálida, ainda assombrada. Marco apareceu pontualmente às 19h para me acompanhar até o andar de baixo. A pequena sala de jantar, um espaço íntimo em comparação com a sala de jantar formal, onde Alex recebia seus parceiros de negócios, estava banhada pela luz de velas. A mesa estava posta para dois, copos de cristal captando e multiplicando a luz suave. Alex já estava lá, de pé junto à janela com um copo de vinho. Ele tinha trocado de roupa e vestia calças pretas e uma camisola de caxemira cinza escura que enfatizava a largura dos seus ombros. Ele virou-se quando entramos. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao me ver. "Você está linda", disse ele, uma afirmação simples e sem artifícios. "Pareço que fui atropelada por um carro", corrigi Riley. Um sorriso tênue tocou seus lábios. Mesmo assim, ele dispensou Marco com um aceno de cabeça e puxou minha cadeira. O gesto me lembrou do nosso primeiro encontro de verdade, como seus modos impecáveis me encantaram e divertiram. Naquela época, eu achava que eles eram fruto de uma educação privilegiada. Só mais tarde descobri que eram fruto de um cultivo deliberado, parte da reinvenção de um rapaz da parte mais pobre da cidade, que tinha lutado para chegar ao topo através da inteligência, da crueldade e da recusa absoluta em ser definido pelas suas origens. O jantar foi uma obra-prima do talento da Sinossosso. Robalo cozido, legumes assados, pão fresco. Alex serviu-me um copo de vinho branco e ergueu o seu em um brinde silencioso. Bebi com cautela, ciente dos analgésicos ainda no meu organismo. "A sua cor está melhor", observou ele quando começamos a comer. "Como se sente?" "Melhor", admiti. "Ainda estou dorida, mas a névoa está a dissipar-se." Ele acenou com a cabeça, satisfeito. "Ótimo. O Dr. Marlowe diz que está a recuperar bem." Comemos em silêncio por alguns minutos. A rotina familiar de jantar juntos, ao mesmo tempo reconfortante e desorientadora. Depois de tanto tempo separados, dei por mim a observá-lo quando ele não estava a olhar. As linhas fortes do seu rosto, os leves traços de cabelos grisalhos nas têmporas que não existiam há um ano, a maneira como ele ainda cortava a comida com precisão cirúrgica. "Perdeu peso", disse antes de conseguir me conter. Os seus olhos se voltaram para os meus. A surpresa era evidente. "Perdi?" "Sim", respondi, pousando o garfo. "A senhora Russo mencionou. Tem trabalhado demais." Um sorriso tênue curvou os seus lábios. "Espionando-me?" disse Toro, mal fazendo conversa. Desviei o olhar, irritada com o calor familiar que o uso daquele termo carinhoso ainda despertava em mim. Alex tomou um gole de vinho, observando-me por cima da borda do copo. "Pergunte o que realmente quer saber, Sofia." O desafio foi lançado em voz baixa, mas com a confiança de alguém que ainda acreditava que podia ler-me como um livro aberto. "Tudo bem", disse eu, olhando diretamente nos seus olhos. "Quem está a tentar matar-me? E por que agora, depois de todo este tempo, a sua expressão escureceu?"
Temos uma teoria, mas não é uma que eu goste. Conta-me. Ele pousou o copo, escolhendo as palavras com cuidado evidente. Lembras-te de Paulo Valentini? O nome fez-me sentir um arrepio involuntário na espinha. O teu antigo sócio, aquele que desapareceu pouco antes de eu te conhecer. Alex acenou com a cabeça. Ele não desapareceu. Desapareceu. Foi preso em Madrid por várias acusações. Está na prisão há 4 anos. A sua mandíbula ficou tensa até há 3 semanas, quando foi libertado por um detalhe técnico. As implicações assentaram sobre mim como uma sombra fria. E acha que ele está por trás da tentativa de me matar? Encaixa no perfil dele. O Paulo sempre foi teatral na sua vingança e culpa-me pela sua prisão. Foi responsável? Perguntei, a pergunta escapando-me antes que eu pudesse reconsiderar. Os olhos de Alex encontraram os meus, sem vacilar. Sim, ele estava envolvido em tráfico humano. Crianças, eu não tolero isso. A admissão severa pairou entre nós. Essa era a contradição que sempre me assombrou. Um homem capaz de ordenar mortes, comandar operações ilegais, controlar uma rede de empreendimentos criminosos, mas que seguia um código moral rígido que traçava limites que nem mesmo ele cruzaria. Por que alvejar-me? Perguntei finalmente. Por que não ir diretamente atrás de si? Porque o Paulo conhece-me melhor do que a maioria, respondeu Alex. Ele sabe que ameaças físicas pouco significam para mim, mas magoar alguém de quem gosto? Ele deixou a frase no ar, deixando a conclusão por dizer: então sou um dano colateral numa vingança contra ti, disse eu, tentando manter a voz firme. Quanto tempo isto vai durar? Quanto tempo ficarei prisioneira aqui? A expressão de Alex endureceu. Não és prisioneira, Sofia. Estás sob proteção. Uma gaiola dourada continua a ser uma gaiola. Contrapôs eu. Ele pousou os talheres com precisão cuidadosa. Prefere que eu a deixe exposta, vulnerável a outra tentativa que pode ser bem-sucedida onde a primeira falhou? Prefiro ter uma escolha sobre como minha vida é organizada, respondi. Algo que não tenho desde o momento em que você recebeu aquela ligação do hospital. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. O único sinal externo de sua raiva rigidamente controlada. Quando Paulo não for mais uma ameaça, você estará livre para voltar à sua vida. Até lá, esta é a opção mais segura. E como Paulo deixará de ser uma ameaça? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Alex manteve o meu olhar, seus olhos frios e claros como o inverno, por todos os meios necessários. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo estranho, uma simulação de vida doméstica sublinhada pela presença constante de segurança e pela tensão tácita entre Alex e eu. A minha recuperação física progredia de forma constante. Os hematomas desvaneciam-se do roxo intenso para um amarelo doentio, a dor nas costelas diminuía para uma dor suportável, os pontos no meu braço começavam a coçar à medida que a ferida cicatrizava. Todas as manhãs, acordava com flores frescas no meu quarto e o pequeno almoço servido exatamente como eu gostava. Todas as tardes, vagueava pela mansão sob o olhar atento de Marco, redescobrindo espaços que guardavam demasiadas memórias. Todas as noites, Alex e eu jantávamos juntos, a nossa conversa contornando o que permanecia por dizer entre nós. Ele nunca mais mencionou Paulo Valentini depois daquela primeira noite. E eu não perguntei. Quanto menos eu soubesse sobre as maquinações que se desenrolavam para além das paredes da mansão, menos cúmplice me sentiria no seu desfecho. Era a mesma ignorância deliberada que eu tinha tentado durante a nossa relação. A cegueira deliberada que acabou por se revelar impossível de manter. No quarto dia, a inquietação levou-me à cozinha. A senhora Russo acolheu a minha oferta para ajudar a preparar o jantar. O seu sorriso compreensivo sugeria que ela reconhecia a minha necessidade de uma atividade significativa. Cozinhar sempre foi a minha terapia, a minha meditação, o único lugar onde me sentia completamente no controle. O Sr. Vega ficará satisfeito, disse ela, colocando farinha e manteiga à minha frente. Ele sempre dizia, as suas mãos são mágicas com a pastelaria. Concentrei-me em medir os ingredientes com cuidado preciso. Isto não é para o Alex, é para mim. Preciso de me sentir útil. Ela acenou com a cabeça, diplomaticamente, mudando de assunto. Como está a sua recuperação? Os hematomas parecem melhores. Tô bem, respondi automaticamente, depois corrigi. Melhor. Ainda dói, mas está a melhorar.
Trabalhamos num silêncio agradável, eu a preparar um par de tartes de amêndoa enquanto ela montava o prato principal. Os movimentos familiares acalmavam-me. A medição cuidadosa, o amassar da massa, o corte metódico da fruta. Por um momento, quase consegui esquecer as circunstâncias que me trouxeram de volta a essa cozinha. Sabe, disse a senhora Russo casualmente enquanto picava ervas. Ele nunca trouxe mais ninguém aqui depois de você ter ido embora. Mantive os olhos na massa que estava a moldar. Isso não é surpreendente. Só ficamos juntos durante um ano. O tom evasivo conseguiu transmitir uma grande discordância. Tempo suficiente para ele lhe dar o anel da mãe dele. Os meus dedos vacilaram. Ele contou-lhe isso? Não precisava. A senhora Russo olhou para minha mão esquerda nua. Reconheci-o no momento em que começaste a usá-lo. Eu estava lá quando o pai dele o deu à mãe. O anel, uma elegante esmeralda rodeada por pequenos diamantes, foi oferecido sem alarde numa noite tranquila. Agora pertence-te, disse Alex simplesmente deslizando-o no meu dedo. Só mais tarde é que descobri o seu significado, que era o bem mais precioso da mãe dele, um dos poucos objetos de valor que o pai dele conseguiu dar-lhe antes de ser assassinado. Deixei-o na secretária dele quando parti, incapaz de levar algo tão precioso quando estava a abandonar quem mo tinha dado. Isso foi noutra altura, disse eu, retomando o meu trabalho com concentração forçada. A senhora Russo olhou para mim demoradamente. O coração não conhece o tempo, cara minha, nem reconhece os limites convenientes que tentamos traçar antes que eu pudesse formular uma resposta. Marco apareceu na porta. Senhora Reeves, o senhor Vega gostaria de vê-la no seu escritório. O pedido formal feito por um intermediário, quando Alex poderia facilmente ter me enviado uma mensagem ou ligado diretamente, sugeria que se tratava de assuntos de trabalho e não pessoais. A apreensão instalou-se no meu estômago. Agora? Perguntei, gesticulando para as minhas mãos cobertas de flores. Marco acenou com a cabeça. Ele disse, é importante. A senhora Russo pegou na tarte das minhas mãos. Vai, eu termino isto. Lava as mãos e não o deixes à espera. O escritório de Alex, uma sala espaçosa forrada com estantes de livros e dominada por uma enorme secretária de madeira escura, sempre fora o seu santuário. Durante o nosso tempo juntos, raramente eu entrava nele sem ser convidada. Reconhecendo que era o lugar onde o homem que eu amava se tornava o homem que os outros temiam, Marco deixou-me na porta com um aceno respeitoso. Bati levemente e entrei ao ouvir o abafado entre de Alex. Ele estava de pé junto à janela, com o telefone no ouvido e as costas voltadas para a porta. A posição dos ombros traía uma tensão que não estava presente no café da manhã. Mantenha-me informado, disse ele a quem quer que estivesse na linha, depois desligou e virou-se para mim. Queria ver-me? Perguntei, permanecendo perto da porta. Alex apontou para uma das cadeiras de couro em frente à sua secretária. Sente-se, por favor. Houve uma novidade. Sentei-me na ponta da cadeira, subitamente consciente da minha aparência casual. Leggings e uma camisola larga, cabelo preso num coque desarrumado, vestígios de flores provavelmente ainda visíveis, apesar da minha lavagem apressada. Alex permaneceu de pé, encostado à secretária em vez de se sentar atrás dela. A posição colocava-nos quase ao nível dos olhos. Uma escolha deliberada que reconheci como uma tentativa de equalizar a nossa dinâmica. Paulo Valentini entrou em contato, disse ele sem preâmbulos. O meu coração vacilou contigo. Através de intermediários, ele propôs uma reunião. Por quê? A pergunta surgiu como pouco mais do que um sussurro. A expressão de Alex permaneceu cuidadosamente neutra. Ele afirma que não esteve por trás da tentativa contra a sua vida. Ele quer esclarecer as coisas. Estabelecer que não precisamos estar em guerra. Acredita nele? Não, a única sílaba foi proferida com absoluta certeza. É uma armadilha para me atrair. Estudei o seu rosto, procurando pistas sobre os seus pensamentos. Então, por que considerar o encontro? Por que ignorá-lo garante que ele tentará novamente? Contigo, comigo, com outra pessoa da minha organização. Alex afastou-se da secretária, indo servir 2 copos de água de um jarro de cristal. A posição defensiva não é sustentável a longo prazo. Ele entregou-me um copo, os seus dedos evitando cuidadosamente o contato com os meus. Estou a dizer-te isto porque afeta a tua segurança. O encontro está marcado para amanhã à noite. Onde? Em terreno neutro.
uma sala de jantar privada no Bellevue Hotel. O local surpreendeu-me. É muito público. É exatamente por isso que ele o escolheu. É mais difícil antecipar todas as variáveis num ambiente público. Alex tomou um gole de água, observando-me por cima do copo. A minha equipe de segurança está a trabalhar em contingências, mas a situação é instável. Coloquei o meu copo intocado numa mesa lateral. Por que é que me estás realmente a contar isto? Tens tratado de tudo sem me consultar. Um lampejo de algo, possivelmente admiração, cruzou as suas feições, sempre perspicazes para Sorro. Ele pousou o seu próprio copo. Estou a contar-te porque preciso que fiques aqui amanhã sob segurança reforçada. Sem passeios, nem mesmo dentro da casa. Fique na sua suíte. A ordem foi dada em seu tom profissional. Isso despertou uma rebelião familiar. Não sou uma de suas funcionárias, Alex. Você não pode me confinar aos aposentos. Seu maxilar se contraiu. Não se trata de autoridade. Trata-se de segurança. Se algo der errado amanhã, esta casa pode se tornar um alvo. A implicação fez-me sentir um arrepio. Está a dizer que ele pode vir atrás de mim? É um cenário possível para o qual nos estamos a preparar. A voz de Alex suavizou-se ligeiramente. Não quero assustá-la, Sofia. A probabilidade é baixa, mas preciso de saber que estás segura enquanto lido com esta situação. Levantei-me, subitamente incapaz de permanecer imóvel. E se algo acontecer contigo, o que acontecerá? Ficarei trancada nesta gaiola dourada indefinidamente? A expressão de Alex permaneceu impassível. Mas os seus olhos, aqueles olhos expressivos que sempre traíram os seus verdadeiros sentimentos, revelaram um lampejo de surpresa genuína com a minha preocupação. Se algo acontecer comigo, disse ele cuidadosamente, o Giorgio tem instruções para garantir a tua passagem segura para qualquer lugar que desejes ir. Uma nova identidade, fundos suficientes, desaparecimento completo. O plano de contingência detalhado deixou-me momentaneamente em silêncio. Ele tinha considerado não só a sua própria morte potencial, mas o que aconteceria comigo depois, e tinha elaborado uma rota de fuga que garantiria a minha segurança e conforto muito tempo depois de ele partir. Não quero desaparecer, disse finalmente, com a voz quase inaudível, e não quero que caia numa armadilha. Alex aproximou-se o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro familiar da sua colônia. Está preocupado comigo, Toro? A pergunta, feita sem zombaria ou presunção, merecia uma resposta honesta. Sim, admiti, apesar de tudo. Sim, algo mudou na sua expressão. Um suavizar ao redor dos olhos, uma ligeira libertação da tensão que ele carregava na mandíbula. Ele levantou a mão como se fosse tocar o meu rosto, depois deixou-a cair ao lado do corpo. Já sobrevivi a situações piores do que esta, disse ele baixinho, e tenho toda a intenção de voltar amanhã à noite. A implicação não dita, voltar para mim, pairou no ar entre nós. Promete-me que terás cuidado, disse eu, as palavras saindo antes que eu pudesse censurá-las. Os olhos de Alex fixaram os meus. Prometo. Após uma pausa, ele acrescentou: farás o que eu peço? Ficarás na tua suíte amanhã. Acenei com a cabeça relutantemente. Sim, mas quero atualizações. Atualizações reais, não garantias suavizadas. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Sempre detestaste ser tratado com luvas de pelica. Ele olhou para o relógio. Preparativos de segurança. Reconhecendo a despedida, dirigi-me para a porta, mas parei com a mão na maçaneta. Alex! Ele levantou os olhos da secretária, onde já tinha começado a rever o que pareciam ser plantas do edifício. Sim. Por que me deixaste ir? A pergunta me assombrava há 1 ano. E agora, com a possibilidade de perdê-lo para sempre pairando diante de nós, eu precisava saber. Quando eu fui embora, você poderia ter me encontrado, me trazido de volta. Você nem tentou. Tentou. A dor passou rapidamente pelo seu rosto, tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Porque você me pediu para deixá-la ir, ele disse simplesmente. E descobri que a única coisa que eu não podia fazer, nem mesmo por mim, era negar o que você realmente queria. A honestidade crua em sua voz me deixou sem palavras. Acenei com a cabeça uma vez e saí do escritório, fechando a porta suavemente atrás de mim. O resto do dia passou em uma névoa de energia nervosa. Terminei a torta sob o olhar atento da Sra. Generals,
Tomei um longo banho que pouco ajudou a clarear a minha mente e, por fim, encontrei-me no terraço ao anoitecer, observando o sol afundar no oceano em um clarão laranja e dourado. Marco manteve uma distância discreta, sua presença vigilante um lembrete do perigo que me trouxera de volta nesta casa. Perguntei-me quantos homens como ele acompanhariam Alex amanhã. Quantas camadas de proteção se interporiam entre ele e a vingança de Paulo Valentini? O jantar daquela noite foi tranquilo, quase sombrio. Alex comeu pouco, com a mente claramente no outro lugar. Dei por mim a observá-lo quando ele não estava no olhar, memorizando as linhas do seu rosto, o tom exato dos seus olhos, a maneira como as suas mãos se moviam com precisão controlada, como se preparasse para uma perda que eu me recusava a reconhecer que poderia estar a chegar. Devias descansar um pouco, disse ele finalmente, quebrando o silêncio que se estendia entre nós. Amanhã será um dia difícil para todos. Acenei com a cabeça, pousando o guardanapo. Vou ver-te antes de partires. Passarei pela tua suíte, prometeu ele. A reunião só é à noite. Subimos as escadas juntos. O caminho familiar de repente esperava-nos com medos e arrependimentos não expressos. Na porta da minha suíte, Alex parou. Sofia. Ele começou, depois parou, aparentemente sem saber o que dizer. Uma ocorrência rara para um homem cuja precisão verbal era lendária. Eu sei, disse eu suavemente, salvando-o do que quer que ele estivesse a tentar expressar. Tenha cuidado amanhã, ele acenou com a cabeça uma vez, os seus olhos fixos nos meus por um longo momento antes de se virar e se afastar, os seus passos ecoando no corredor silencioso. Não consegui dormir naquela noite. Virei-me na cama, a minha mente criando cenários cada vez mais terríveis para a reunião que se aproximava. Ao amanhecer, desisti de qualquer pretensão de descansar e fiquei à janela, observando o céu clarear sobre o oceano. O dia passou com uma lentidão excruciante. Fiel à sua palavra, Alex passou pela minha suíte no meio da manhã, vestido com um dos seus melhores ternos, cinza carvão com riscas finas, e uma gravata vermelha sangue como um único toque de cor. Armadura, observei, reconhecendo a tática psicológica de se vestir para intimidar. Ele sorriu levemente. Velhos hábitos. Ficamos parados por um momento sem saber muito bem o que dizer. Tanta história entre nós, tantos sentimentos não resolvidos. E agora esta nova ameaça lançando a sua sombra sobre qualquer reconciliação potencial. Vou pedir ao Giorgio para o manter informado. Alex finalmente disse. Tenta não te preocupar. Dizer-me para não me preocupar é como dizer à maré para não subir. Respondi, tentando parecer mais leve do que realmente me sentia. O seu sorriso tornou-se genuíno. Uma das muitas coisas que sempre admirei em ti, a tua capacidade de te preocupares, mesmo com aqueles que não o merecem. Tu mereces, disse baixinho, a admissão custando-me mais do que eu queria admitir. Algo brilhou nos seus olhos, talvez esperança ou determinação. Ele aproximou-se, fechando a distância entre nós com intenção deliberada. A sua mão subiu para acariciar a minha bochecha. O toque foi gentil, apesar da força que eu sabia que aquelas mãos possuíam. Quando isto acabar, disse ele suavemente, precisamos de conversar, conversar realmente sobre tudo o que aconteceu, tudo o que ainda pode acontecer. O meu coração parou. Agora não, interrompeu ele gentilmente. Quando eu voltar, quando estiveres em segurança. Antes que eu pudesse responder, ele inclinou-se e pressionou os lábios na minha testa. Um gesto tão terno, tão em desacordo com o homem perigoso que o mundo conhecia, que lágrimas brotaram nos meus olhos. Fica bem, sussurrei quando ele se afastou. Sempre, prometeu ele, passando o polegar pela minha maçã do rosto antes de recuar, recompondo-se mais uma vez na figura formidável que inspirava respeito e medo em igual medida. Depois que ele saiu, o dia se estendeu diante de mim como um deserto sem fim. Tentei ler, tentei ver televisão, tentei até tirar uma soneca, mas nada conseguia distrair-me da lenta progressão do relógio em direção às 19, que era a hora da reunião. Fiel às instruções de Alex, Guio forneceu atualizações. Relatórios clínicos factuais enviados por mensagem de texto. Comboio partido. Segurança total. Equipe avançada garantiu localização. Nenhuma anomalia detetada. Sr. Vega chegou ao hotel, a decorrer conforme planeado.
Cada mensagem proporcionava um alívio momentâneo, mas a ansiedade voltava a aumentar no silêncio que se seguia. Às 18h30, eu andava de um lado para o outro na suíte, incapaz de ficar parado. Às 19 horas, eu estava em pé na janela, olhando sem ver para o céu escuro, com o estômago embrulhado. Às 19h15, o meu telemóvel vibrou com uma nova mensagem. Reunião iniciada. Silêncio total até o final. A atualização, embora esperada, não fez nada para aliviar os meus receios. O silêncio total significava exatamente o que parecia. Nenhuma atualização até ao final da reunião, independentemente do que acontecesse naquela sala de jantar privada. Os minutos passavam com uma lentidão excruciante. Lá fora, a última luz desaparecia do céu, deixando apenas a escuridão quebrada pelo brilho distante das luzes da cidade, muito abaixo do penhasco. Pressionava a testa contra o vidro frio, buscando algum alívio para a dor de cabeça que se formava atrás dos meus olhos. Às 20h30, a porta da minha suíte se abriu sem bater. Virei-me com esperança e medo a disputarem dentro de mim, apenas para encontrar Marco em vez de Alex na porta. Senhora Reeves, disse ele com uma expressão mais sombria do que o habitual. Precisa vir comigo agora. O meu coração afundou. O que aconteceu? É o Alex? Não há tempo para explicações. Ele interrompeu-me, já entrando no quarto para pegar um casaco no armário. Precisamos de levá-la para um local mais seguro. Ele ajudou-me a vestir o casaco com movimentos eficientes, depois pegou-me pelo cotovelo, guiando-me em direção à porta. Fique perto de mim, não pare por nada. A urgência na sua voz silenciou quaisquer outras perguntas. Seguiu até o corredor, percebendo imediatamente o aumento da presença de segurança. Homens armados posicionados em intervalos, todos com as mãos perto das armas, todos com expressões de alerta elevado. Marco não me levou para a escadaria principal, mas para um elevador de serviço que eu não sabia que existia. Escondido atrás do que parecia ser um painel comum na parede, o pequeno compartimento desceu rapidamente para o que devia ser o subsolo. A garagem? Perguntei quando as portas se abriram, revelando um espaço cavernoso cheio de veículos. Marco abanou a cabeça. Ponto de saída secundário menos visível do que os portões principais. Ele guiou-me em direção a um SUV preto indefinido com vidros escuros, abriu a porta traseira e praticamente levantou-me para dentro. Só quando ele fechou a porta atrás de mim é que percebi que não estávamos sozinhos no veículo. Sentado à minha frente, com o seu elegante fato agora desalinhado e manchado com o que parecia ser sangue, estava o Alex. Graças a Deus, ele suspirou, alcançando a minha mão e apertando-a com uma intensidade quase dolorosa. Você está bem? Se estou bem? Repeti incrédula, examinando-o em busca de ferimentos. Alex, o que aconteceu? De quem é esse sangue? A porta do motorista se abriu. Marco deslizou para o volante. Estamos livres, chefe. Vamos seguir a rota C, conforme combinado. Alex acenou com a cabeça, a sua atenção ainda fixa em mim. Paulo trouxe convidados inesperados para a nossa reunião. A situação se agravou. A descrição clínica não conseguia esconder a verdade escrita no sangue da sua camisa, nos nós dos dedos da sua mão direita e no frio perigoso dos seus olhos. Ele está morto? Perguntei baixinho. Sim, sem explicações, sem justificativas. O motor rugiu e aceleramos em direção a uma rampa que parecia levar diretamente ao penhasco. À medida que nos aproximávamos, uma parte do que eu pensava ser rocha sólida deslizou silenciosamente para o lado, revelando um túnel estreito iluminado por luzes embutidas. Para onde estamos a ir? Perguntei enquanto a porta escondida se fechava atrás de nós, selando-nos na passagem. Para um esconderijo, respondeu Alex, ainda segurando a minha mão. A mansão pode estar comprometida. Paulo tinha mais aliados do que esperávamos. O túnel parecia não ter fim, curvando-se e descendo cada vez mais fundo na terra. Quando finalmente emergimos, estávamos no que parecia ser um estacionamento comum, sob um prédio de apartamentos de luxo que eu não reconhecia. Marco dirigiu até uma vaga reservada perto de um elevador privado e depois veio abrir a nossa porta. Tudo bem, senhor. A cobertura está segura. Alex ajudou-me a sair do carro com a mão na minha cintura, estabilizando-me e protegendo-me. Estamos quase lá, murmurou ele. Só mais um pouco. O elevador privado exigia um cartão-chave e autenticação por impressão digital.
Subiu rapidamente até ao último andar, abrindo diretamente para um apartamento espaçoso com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade e do porto abaixo. Você é o dono deste edifício? Adivinhei, reconhecendo os subtis recursos de segurança que refletiam os da mansão. Alex acenou com a cabeça, guiando-me até um sofá luxuoso, uma das várias propriedades de contingência, desconhecidas para a maioria da minha organização. Marco desapareceu no que eu presumi ser uma sala de segurança, deixando-nos sozinhos na elegante sala de estar. Só então Alex pareceu liberar um pouco da tensão que carregava, seus ombros caindo enquanto exalava profundamente. Está ferido? Perguntei, estendendo a mão cautelosamente em direção à mancha de sangue na camisa dele. Ele segurou a minha mão, abanando a cabeça. Não é meu, ou pelo menos muito pouco é meu. Um alívio tomou conta de mim, seguido imediatamente por culpa por estar aliviada, sabendo que isso significava que o sangue era de outra pessoa. Alguém que agora estava morto por causa da sua ligação com Alex comigo. O que aconteceu? Perguntei novamente, precisando entender. Alex afundou no sofá ao meu lado, parecendo repentinamente exausto. Paulo nunca teve a intenção de negociar pacificamente. Ele trouxe 3 homens com armas escondidas. Eles tentaram me separar da minha segurança. Seu maxilar se contraiu. Foi uma jogada amadora, mal executada, mas você o matou. Desta vez, não foi uma pergunta. Ele não me deu escolha. Os olhos de Alex encontraram os meus, sem vacilar. Era ele ou eu, Sofia, e prometi que voltaria. A declaração simples, feita sem drama ou expectativa, tocou algo profundo dentro de mim. Apesar de tudo, do perigo, da violência, das diferenças fundamentais nas nossas visões de mundo, ele cumpriu a sua promessa, lutou para voltar para mim. Quanto tempo precisamos ficar aqui? Perguntei, olhando ao redor do apartamento desconhecido. Alguns dias, até que o meu pessoal possa verificar que a ameaça foi totalmente neutralizada. Alex hesitou, depois acrescentou. Depois disso, estarás livre para voltar para o teu apartamento, o teu emprego, a tua vida. A perspectiva, que me teria enchido de alívio menos de uma semana atrás, agora me deixava com um vazio estranho. Passei um ano a convencer-me de que estava melhor sem Alex, mais segura sem as complicações que o mundo dele trazia. No entanto, ali estava eu, tendo acabado de testemunhar as consequências da violência, ainda me sentindo mais segura na presença dele do que em qualquer momento durante a nossa separação. E se eu não quiser ir, a pergunta surgiu quase num sussurro. Alex ficou muito quieto, os seus olhos procurando os meus com uma intensidade que penetrava todas as minhas defesas. O que estás a dizer, Sofia? Respirei fundo, organizando os pensamentos que rodopiavam na minha cabeça desde o momento em que ele apareceu no meu quarto do hospital. Estou a dizer que fugir não funcionou. Ainda pensava em ti todos os dias. Ainda sentia a tua falta. Ainda, eu hesitei, lutando para articular as emoções complexas que eu havia reprimido por tanto tempo. Ainda o quê? Ele perguntou gentilmente. Ainda te amava, admiti. As palavras ao mesmo tempo aterrorizantes e libertadoras. Mesmo sabendo quem tu és, o que fazes, mesmo odiando partes disso, nunca deixei de te amar. A confissão pairou no ar entre nós, crua e inegável. Alex permaneceu completamente imóvel, com uma expressão indecifrável enquanto processava as minhas palavras. Por um momento aterrorizante, perguntei-me se teria entendido tudo mal, se a sua proteção tinha sido mais sobre posse do que amor, mais sobre orgulho do que devoção. Então ele se moveu, fechando a distância entre nós com intenção deliberada. A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, o polegar passando suavemente pela minha maçã do rosto, onde a contusão tinha desvanecido para uma sombra amarela pálida. Repete, sussurrou ele, a sua voz com uma emoção que raramente o ouvia expressar. Expressar. Olhei nos seus olhos, aquelas profundezas azuis claras que assombravam os meus sonhos há um ano. Eu amo-te, Alex. Nunca deixei de amar. Algo se quebrou na sua expressão cuidadosamente controlada. Uma libertação após reprimir demais por muito tempo. Ele inclinou-se para a frente até as nossas testas se tocarem, a respiração irregular. Deus, Sofia, ele sussurrou. Não fazes ideia de quantas vezes imaginei ouvir essas palavras novamente. Quantas vezes peguei o telefone para ligar para ti, mas desliguei porque prometi deixar-te ir. A sua vulnerabilidade, tão raramente demonstrada,
Tocou algo profundo dentro de mim. Esse era o Alex que poucas pessoas viam. O homem por trás do poder e do controle. O menino que cresceu rápido demais depois de ver o assassinato do pai. A alma que conquistou o seu lugar em um mundo cruel com pura força de vontade. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Nada mudou. Tu continuas a ser quem és. Eu continuo a ser quem sou. Ele recuou ligeiramente com a mão ainda a acariciar o meu rosto. Tudo mudou para Sorro. Eu mudei este ano sem ti. Ele abanou a cabeça. Isso obrigou-me a confrontar coisas que eu vinha evitando. Questões sobre o legado, sobre o futuro. Que tipo de questões? Eu insisti, sentindo que ele precisava de verbalizar pensamentos há muito guardados. Alex levantou-se dirigindo-se à parede de janelas que exibia a cidade cintilante abaixo. A sua cidade como ele sempre a viu. Por um longo momento, ele ficou a olhar para as luzes, a organizar os seus pensamentos. O meu pai construiu o seu pequeno império através da força bruta, disse ele finalmente. Ele morreu por isso, deixou a minha mãe, viúva aos 34 anos, com um filho de 10 anos para criar sozinha. Jurei que faria melhor, seria mais inteligente, mais estratégico, construiria algo que durasse. Fiquei em silêncio, reconhecendo o raro momento de sinceridade como o presente que era. Quando te conheci, continuou ele, estava no auge do meu poder. Tudo pelo que tinha trabalhado estava seguro. Acreditava ter alcançado o que o meu pai nunca conseguiu. Ele virou-se para mim. Mas a Marte mudou a equação. Pela primeira vez, comecei a questionar se o poder valia a vigilância constante, os inimigos, o isolamento. A admissão me surpreendeu. Durante o nosso tempo juntos, Alex nunca havia expressado dúvidas sobre o caminho que escolheu. Ele usava a sua autoridade como uma segunda pele, movendo-se pelo seu mundo com absoluta certeza. Por que não me contou? Perguntei. Um sorriso triste tocou os seus lábios. O que eu teria dito? Que o grande Alexander Vega estava a questionar tudo o que tinha construído. Que eu estava a considerar abandonar um império porque um chefe pasteleiro com olhos verdes desafiadores me fez querer algo diferente. Ele abanou a cabeça. Eu não estava pronto para admitir isso nem mesmo para mim mesmo. Muito menos para ti. E agora? Sussurrei. Ele voltou para o sofá, sentando-se mais perto de mim do que antes. Agora tive um ano para pensar sobre uma vida sem ti. Para reconhecer que o poder não significa nada se não tens ninguém com quem partilhá-lo. Para entender que alguns legados não valem o custo. A esperança flutuou no meu peito, frágil e incerta. O que estás a dizer, Alex? Estou a dizer que há meses que estou a fazer a transição dos meus negócios, respondeu ele. A transferir recursos para empresas legítimas, a distanciar-me dos aspectos que consideravas mais problemáticos. Olhei para ele, tentando processar o que ele me estava a dizer. Tens te tornado legítimo por minha causa. Por mim, corrigiu gentilmente. Porque o homem que quero ser não é o homem que o meu pai me criou para ser. Porque quero um futuro que não envolva olhar por cima do ombro, imaginando quem pode estar a perseguir aqueles que amo. Os seus dedos entrelaçaram-se nos meus. Mas sim, tu foste a catalisadora. A Marte mostrou-me possibilidades que eu nunca tinha considerado. A revelação deixou-me sem palavras. Todo esse tempo, enquanto eu tentava reconstruir uma vida sem ele, ele estava remodelando o seu mundo, motivado pela perda do que tínhamos compartilhado. Não está completo, ele continuou, interpretando o meu silêncio como ceticismo. Algumas conexões não podem ser cortadas da noite para o dia sem criar mais perigo. Mas fiz um progresso significativo. Mais um ano, talvez 2, e Alexander Vega será conhecido apenas como um empresário de sucesso com investimentos diversificados. Isso é mesmo possível? Perguntei sem querer duvidar dele, mas com dificuldade em acreditar que tal transformação pudesse realmente ocorrer. Com a motivação certa, tudo é possível. O seu polegar traçou círculos nas costas da minha mão. Tenho recursos consideráveis, pessoas leais e planos detalhados. E Paulo, não pude deixar de perguntar, fazia parte desses planos? A expressão de Alex escureceu. Paulo era uma complicação imprevista. A sua libertação da prisão acelerou certos prazos, forçou decisões que eu teria preferido tomar com mais cuidado. Ele suspirou. A sua morte criará ondas, mas, em última análise, simplificará as coisas. Ele representava velhas ligações que eu precisava cortar de qualquer maneira. A avaliação clínica da morte de um homem,
Deveria ter me perturbado mais do que perturbou. Talvez eu estivesse a ficar insensível à violência que cercava o mundo de Alex. Ou talvez estivesse finalmente a aceitar que, na realidade dele, às vezes era preciso fazer escolhas terríveis. O que acontece agora? Perguntei novamente, desta vez com um significado diferente por trás da pergunta. Conosco? Alex levou a minha mão aos lábios, dando um beijo gentil nos meus dedos. Isso depende inteiramente de ti, Sofia. Posso oferecer-te um futuro diferente do nosso passado. Não perfeito, não sem complicações, mas indo numa direção com a qual acho que podes ficar em paz. Os seus olhos fixaram os meus, mas não farei promessas que não posso cumprir. Ainda haverá sombras por um tempo. Ainda haverá perigo, embora cada vez menor. E se eu não conseguir lidar com essas sombras, perguntei, precisando ter certeza de que ele compreendia os meus medos. Então respeitarei a tua decisão, como fiz antes. A sua voz estava firme, embora a dor por trás das suas palavras fosse evidente. Prefiro perder-te com honestidade do que mantê-la através do engano. A verdade crua da sua afirmação tocou-me profundamente. Essa era a diferença fundamental entre o Alex que eu tinha deixado e o homem que estava diante de mim agora. A disposição de se mostrar vulnerável, de reconhecer limitações, de priorizar a verdade em vez da posse. Preciso de tempo, disse finalmente. Não para decidir se te amo, eu sei que amo, mas para entender o que um futuro juntos realmente significa agora. Um alívio passou pelo seu rosto. Tempo é algo que posso te dar. Fica aqui, onde estás segura, enquanto lidamos com as consequências do Paulo. Aproveita estes dias para fazer todas as perguntas para as quais precisas de respostas. Não vou esconder nada. Sem mais segredos? Insisti. Sem mais segredos, prometeu ele. Embora algumas verdades possam ser difíceis de ouvir. Prefiro verdades difíceis a mentiras reconfortantes, respondi. Um sorriso genuíno, daqueles que chegam aos olhos e suavizam as linhas duras do rosto, transformou a sua expressão. Sempre foste mais corajosa do que pensavas para lidar com a tristeza. Ele inclinou-se lentamente para a frente, dando-me ampla oportunidade de me afastar. Quando não o fiz, os seus lábios encontraram os meus num beijo tão dolorosamente terno que me trouxe lágrimas aos olhos. Um regresso a casa e um novo começo envoltos num momento perfeito. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo diferente da coexistência tensa que mantínhamos na mansão. A penthouse tornou-se o nosso território neutro, um espaço imaculado por memórias ou associações do passado. Aqui começamos o delicado processo de redescoberta. Fiel à sua palavra, Alex respondeu a todas as perguntas que fiz, por mais desconfortáveis que fossem. Explicou a estrutura das suas organizações, o progresso da sua transição para negócios legítimos, as complicações que ainda permaneciam. Partilhou detalhes que antes tinha escondido de mim, não para me assustar, mas para garantir que eu compreendesse exatamente o que significaria escolhê-lo. Por minha vez, partilhei as minhas experiências do ano que passamos separados, o meu apartamento solitário, a minha promoção a chefe pasteleira, os amigos que tentaram, sem sucesso, arranjar-me encontros. Contei-lhe sobre as noites em que sonhei com ele, as manhãs em que procurei por ele, apenas para encontrar um espaço vazio ao meu lado. Comprei o teu prédio, confessou ele uma noite, enquanto jantávamos no terraço da cobertura. 6 meses depois de teres partido, fiz uma pausa, com o copo de vinho a meio caminho dos meus lábios. Tu o quê? Um sorriso tênue tocou a sua boca. Não podia garantir diretamente a tua segurança sem quebrar a minha promessa de não interferir na tua vida. Por isso, comprei o edifício, melhorei a segurança, instalei fechaduras e câmaras melhores. Era o máximo que podia fazer respeitando os teus limites. A revelação deveria ter me irritado. A intrusão, a presunção. Em vez disso, senti-me comovida pela sua contenção. Ele poderia ter feito muito mais. Poderia ter se inserido de volta na minha vida de centenas de maneiras diferentes. Em vez disso, ele encontrou a única abordagem que me protegia sem me controlar. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei, apenas meio a brincar. Outras propriedades que adquiriste para me vigiar? A sua expressão ficou séria. Criei um fundo em seu nome,
gerido por uma empresa independente com instruções para contactá-la apenas em caso da minha morte. Ele pousou o garfo. Eu precisava de saber que você estaria protegida, acontecesse o que acontecesse. A menção casual à sua mortalidade, algo que ele nunca antes tinha reconhecido como nada mais do que um conceito teórico distante, impressionou-me fortemente. Esta foi talvez a mudança mais significativa nele. O reconhecimento da sua própria vulnerabilidade. A vontade de se preparar para o fracasso em vez de simplesmente assumir o sucesso. Você realmente acreditava que poderia não sobreviver ao ano passado, disse eu baixinho. Alex olhou diretamente para mim. Nunca temi a morte para mim, Sofia. Mas a ideia de deixar-te desprotegida... Ele abanou a cabeça. Isso era inaceitável. 5 dias após a nossa chegada à cobertura, Marco anunciou que a situação havia se estabilizado. Os aliados restantes de Paulo juraram lealdade a Alex ou desapareceram, reconhecendo que desafiá-lo seria feudal. A mansão havia sido completamente protegida. Todos os vestígios da perturbação foram apagados. Podemos voltar quando estiver pronta, chefe, relatou Marco, com seu comportamento profissional inalterado, apesar do caos da semana anterior. Alex olhou para mim, sobrancelhas levantadas em uma pergunta silenciosa. Ainda não, respondi, surpreendendo os dois. Não estou pronto para voltar para lá. Depois que Marco saiu, Alex se juntou a mim no sofá onde eu estava a ler. A mansão guarda muitas memórias. Acenei com a cabeça, colocando meu livro de lado. Algumas maravilhosas, outras dolorosas, mas, no momento, prefiro ficar aqui. Apontei para o espaço neutro à nossa volta. É o nosso, não apenas o teu, que estou a visitar. Faz sentido? A sua expressão suavizou-se com perfeita compreensão. Ficaremos o tempo que quiseres. Naquela noite, pela primeira vez desde o meu acidente, partilhamos a cama. Não havia pressão para a intimidade física, apenas o profundo conforto de adormecer nos braços familiares, de acordar e encontrá-lo a olhar para mim com uma expressão de admiração, como se ainda não conseguisse acreditar que eu estava ali. A cura veio em momentos inesperados. Alex a ensinar-me a jogar xadrez. A sua paciência contrastava fortemente com o estratega implacável que eu conhecia nos negócios. A cozinhar juntos na cozinha elegante da mansão cozinha elegante da casa. As suas mãos surpreendentemente hábeis a trabalhar ao lado das minhas, em noites tranquilas, a ver o pôr do sol sobre o porto, a discutir sonhos que nenhum de nós se tinha lá atrevido a expressar em voz alta. Alguma vez gostarias de ter filhos? Perguntou ele numa dessas noites. A pergunta surgiu naturalmente de uma discussão sobre a sua mais recente aquisição legítima, uma cadeia de restaurantes familiares que ele planeava expandir. A pergunta apanhou-me desprevenida, não porque eu não tivesse pensado nisso, mas porque o Alex que eu conhecia antes nunca teria levantado essa possibilidade. Filhos representavam vulnerabilidade, potencial vantagem para inimigos, complicações numa existência cuidadosamente controlada. Sim, respondi honestamente. Um dia, quando for à altura certa, estudei o seu rosto, procurando pistas sobre os seus pensamentos. E tu? Uma emoção complexa cruzou as suas feições. Incerteza misturada com saudade. Nunca me permiti pensar nisso antes. O risco parecia grande demais. Ele ficou em silêncio por um momento. Mas agora, pensando numa menina com os seus olhos ou num menino com a sua teimosia, um sorriso tocou os seus lábios. Sim, eu gostaria muito disso. A simples admissão representava tudo o que havia mudado nele. A disposição de imaginar um futuro além do poder e do controlo, de abraçar a vulnerabilidade como força, em vez de fraqueza. 2 semanas depois de chegarmos à cobertura, Alex me presenteou com uma pequena caixa de veludo durante o café da manhã. O meu coração disparou quando ele a colocou diante de mim sem cerimônia. Isto não é um pedido de casamento, disse ele rapidamente, lendo a minha expressão. Ainda não. Ainda estamos a encontrar o nosso caminho de volta, um para o outro. Com os dedos ligeiramente trêmulos, abri a caixa. Dentro, aninhado contra o veludo escuro, estava o anel de esmeralda da mãe dele, aquele que eu tinha deixado para trás quando fui embora há 1 ano. Alex, sussurrei, incapaz de encontrar palavras adequadas. Não estou a pedir que o uses, explicou ele. Apenas que o guardes como uma promessa de que, quando estiveres pronta, se alguma vez estiveres, ele será teu, juntamente com tudo o resto que tenho para dar.
Levantei o anel do seu leito de veludo, sentindo o peso familiar na palma da minha mão. A esmeralda refletiu a luz da manhã, enviando reflexos verdes fragmentados a dançar pela mesa. Deixei-o para trás porque senti que já não o merecia, admiti. Não depois de ter ido embora. Alex estendeu a mão por cima da mesa, os seus dedos fechando-se sobre os meus. O anel pressionou-se entre as nossas palmas. Merecias-o naquela altura. Mereces-o agora. Seja qual for a tua decisão sobre o nosso futuro, isto pertence-te. Naquele momento, eu sabia com absoluta certeza que tinha tomado a minha decisão dias antes. Talvez até mesmo naquele primeiro momento no hospital, quando ele apareceu na minha porta, trazendo caos e segurança em igual medida. Abri a mão, revelando o anel repousando na minha palma. Pede-me, eu disse suavemente. A confusão passou pelo seu rosto. Pedir-te o quê? Pede-me em casamento. As palavras surgiram com uma firmeza surpreendente. Não algum dia. Não quando tudo estiver perfeito. Agora, hoje? Alex ficou muito quieto, os seus olhos procurando os meus com uma intensidade que penetrava todas as defesas. Tenha certeza, ainda há complicações, ainda há perigos. Sempre haverá complicações. Interrompi gentilmente. Mas passei um ano a aprender como é a vida sem ti. Não quero desperdiçar mais um dia fingindo que estou melhor sozinha. Lentamente, deliberadamente, ele pegou o anel da minha palma. Então, com uma graciosidade que contrastava com o seu corpo poderoso, deslizou da cadeira e ajoelhou-se ao meu lado. Sophia Reeves, disse ele com a voz rouca de emoção. Entraste na minha vida carregando uma bandeja de cannoli e mudaste tudo. Viste através das minhas barreiras, desafiaste as minhas suposições, fizeste-me querer ser digno do modo como me olhavas. Ele ergueu o anel, a esmeralda brilhando como uma promessa. Amo-te mais do que pensava ser possível. Queres casar comigo? As lágrimas turvaram a minha visão enquanto eu acenava com a cabeça. Sim, sussurrei. Sim. Ele deslizou o anel no meu dedo, onde ficou como se nunca tivesse saído. Quando ele se levantou para me beijar, senti os últimos pedaços da minha resistência a desaparecerem. Não em rendição, mas no reconhecimento de que o amor não exigia a ausência de escuridão. Apenas a coragem de enfrentá-la juntos. 3 meses depois, casamo-nos numa pequena cerimônia no terreno à beira do penhasco da mansão. Apenas os nossos amigos mais próximos compareceram. A senhora Russo, chorando abertamente, Marco, mantendo a sua expressão estoica, apesar da umidade suspeita nos seus olhos. Os meus colegas chefes do restaurante criaram um bolo de casamento que era uma obra de arte. Naquela altura, a transição de Alex estava a progredir mais rápido do que ele mesmo esperava. O submundo sussurrava que Alexander Vega tinha amolecido, tinha perdido o seu vigor. Rumores que ele cultivou cuidadosamente para facilitar a sua retirada gradual desses círculos. Os seus negócios legítimos prosperaram sob a sua atenção concentrada. O seu talento natural para a estratégia servindo-o tão bem em empreendimentos legais como nos clandestinos. Mantivemos a Penthouse como nossa residência principal, visitando a mansão apenas ocasionalmente. Descobrimos que alguns fantasmas precisavam de mais tempo para desaparecer. Mas fomos pacientes, sabendo que a cura, assim como o amor, não podia ser apressada. 6 meses após o nosso casamento, abri a minha própria confeitaria numa loja charmosa que Alex comprou como surpresa. Pequena e elegante, ela rapidamente ganhou reputação por suas sobremesas extraordinárias, atraindo clientes de toda a cidade. Contratei jovens chefes promissores, ensinei-lhes as minhas técnicas e encontrei alegria em criar algo baseado inteiramente na paixão, em vez da necessidade. Alex dividiu seu tempo entre os seus vários negócios e a nossa casa, delegando gradualmente mais responsabilidades a subordinados de confiança. Ele manteve a sua promessa de ser honesto sobre as complicações remanescentes na sua transição, mas essas sombras tornaram-se cada vez menos visíveis com o passar dos meses. 1 ano após o dia do acidente de carro que nos reuniu, estávamos na varanda da nossa cobertura, observando o pôr do sol sobre o porto. Alex me abraçou por trás, com o queixo apoiado na minha cabeça. Arrependimentos? Ele perguntou suavemente, uma pergunta que ainda fazia ocasionalmente, como se esperasse que a resposta pudesse mudar algum dia. Eu me inclinei para trás contra o seu calor sólido,
com as mãos cobrindo as dele, que repousavam protetoramente sobre a minha barriga, ligeiramente arredondada. A nossa mais nova aventura estava apenas começando a aparecer. Nenhum, respondi com sinceridade. Cada passo, mesmo os dolorosos, trouxe-nos até aqui. Virei-me nos seus braços para ficar de frente para ele. E é exatamente aqui que eu quero estar. Os seus olhos, aquelas profundezas azuis claras, que antes pareciam tão frias, aqueciam ao olhar para o meu rosto. Aqui, ele concordou, com uma mão a pousar suavemente sobre a curva da nossa criança em crescimento. É tudo. Quando os seus lábios encontraram os meus, refleti sobre o estranho caminho sinuoso que nos trouxe até este momento. De uma bandeja de canole que caiu a um quarto de hospital, da separação ao reencontro, do medo à aceitação. A nossa história não era perfeita. Era confusa e complicada, marcada pela escuridão e pela luz. Mas era a nossa, e eu não teria mudado uma única palavra. Nos braços de Alexander Vega, eu não encontrei um conto de fadas perfeito, mas algo muito mais valioso. Um amor forte o suficiente para resistir às tempestades, corajoso o suficiente para enfrentar as sombras e profundo o suficiente para nos transformar em versões melhores de nós mesmos do que jamais poderíamos ter sido sozinhos. E no final, esse era o único final feliz que importava.